Quero conversar com vocês aquilo que é uma dificuldade, eu diria da nossa geração, mas talvez da nossa geração dos últimos 7.000 anos, né? Que é a questão, refiro-me à dificuldade que todos nós temos, nós que somos crentes e tudo mais, temos com a oração. Oração é aquilo que todo mundo diz que faz, mas normalmente não faz. E muitos do que também a gente considera eventualmente pessoas de oração, às vezes são espiritualidades muito exteriores. Eu não sei se eu consigo confirmar essa vida de oração, porque a oração que Deus ouve é aquela que ninguém vê, feita no quarto. Embora quem ora seja alguém que a gente percebe. Mas na oração há elementos da relação vertical com Deus, né? A oração mais famosa começa com o Pai. Mas há elementos também horizontais, porque a oração mais famosa começa com Pai, mais Pai Nosso. Então, há um elemento vertical, mas há um elemento horizontal na oração das relações sociais, pessoais e tudo mais. Mas há elementos da oração também interiores, digamos assim, como a mortificação da nossa própria carne, porque eu digo que não existe serotonina na oração. Ninguém fala, nossa, que legal, vou orar, não? Mas muito do que a gente coloca nos nossos motivos de oração, e eu observei hoje aqui, inclusive os motivos que eu trouxe, os nossos motivos de oração revelam muito de onde, obrigado filho, de onde está o nosso coração. Veja, não é errado pedir por questões desta vida. Quando Jesus fala da oração do Pai Nosso, há um verso ali que diz o pão nosso. Então Jesus fala para orar para coisas desta vida. Só que o mesmo Jesus que diz para orar pelo pão nosso, fala teu é o reino, seja feita a tua vontade, fala de céus e terra, e santificado seja o teu nome. Há elementos da oração que também devem ser, como eu chamaria, numa linguagem técnica, né, transcendentes. Não são só das coisas daqui. E é desse tipo de oração que eu quero conversar com vocês hoje. A oração do apóstolo Paulo. E é uma oração que lida com, basicamente, coisas que não são dessa vida. E porque ele quer justamente que o nosso coração, que naturalmente vai pedir pela saúde, pelo sustento, pela vida aqui, também esteja enfocado naquilo que é mais importante do que as coisas dessa vida. Então abra comigo. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 19, nós vamos lidar com a oração do apóstolo. E eu não sei para você, se não me engano, esse é o 4º ou 5º estudo no livro de Efésios. O livro de Efésios, para mim, tem sido um livro fantástico. Já mexeu comigo, já com a minha história pessoal, lidando com os irmãos aqui. E eu quero continuar da sequência, Efésios capítulo 1, versículos 15 a 19. Esse é o penúltimo estudo sobre o primeiro capítulo de Efésios. Já vamos terminar já Efésios 1. Então, quando eu digo, viu, Andrés, que eu estou indo mais rápido, é verdade, tá? Só que daqui a pouco para de novo. Você sabe como é, né? Abra comigo Efésios capítulo 1, versículos 15 a 19. Eu quero trabalhar com vocês a oração do apóstolo Paulo. Diz assim: por essa razão, não está funcionando aqui, tá? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Quando você lê um texto desse, parece difícil, e ele foi difícil, mas eu vou tentar quebrar esse texto em partes, e aí ele vai ficar bem tranquilo para a gente entender. Comentando esse texto aqui, talvez o melhor comentarista dessa carta, pelo menos o que eu mais gosto, o John Stott diz o seguinte:
Até os versículos 14, do 3 ao 14, Paulo está listando um monte de bênçãos espirituais. Foi o que nós lidamos até hoje, que eu chamei de corrente de ouro. Só que dos versículos 15 em diante, ele está orando para que a gente entenda aquelas bênçãos. Então, primeiro ele lista e depois ele quer que a gente entenda, porque não é porque ele listou que a gente vai entender. E agora, nessa seção da carta, nós temos aqui Paulo falando das suas orações, e ele diz, nessa ideia de que nós recebemos as bênçãos e nós precisamos entendê-las, porque a ideia, veja, não é se nós recebemos ou não bênçãos espirituais. Nós recebemos. A questão é que muitas vezes eu e você não percebemos as bênçãos que nós recebemos. E eu quero trabalhar com vocês então a mensagem central desse texto, a partir de 3 verbos. A mensagem central hoje é grande, ela precisa ser grande, mas ela é fácil, tá bom? Mas a partir de 3 verbos que o apóstolo Paulo usa. Aqui, olha lá, Paulo, ele ouve, ele agradece e ora pelos efésios. E o que ele pede? Ele pede compreensão sobrenatural. Vou trabalhar cada elemento rapidinho da mensagem central e depois a compreensão sobrenatural do que a gente vai serão esses os pontos aqui. Mas dá uma olhada. Paulo, ele ouve, Paulo, ele agradece e ele ora. Eu quero trabalhar primeiro esses 3 verbinhos com vocês. Versículo 15 diz, por essa razão, desde que ouvi falar. Depois ele fala de dar graças e depois nas minhas orações. Essa é a dinâmica do apóstolo Paulo. Ele ouve, ao ouvir, ele agradece e depois de agradecer ele pede. Veja que interessante aqui. Primeiro, eu quero enfatizar que Paulo ouve. E o que Paulo ouviu dos Efésios? Primeiro, Paulo é o fundador da igreja. Só que a carta que ele está mandando não é uma carta só para os Efésios, é uma carta para toda a região. Então, ele conhece muito bem a igreja de Éfeso e conhece bem as outras igrejas da Ásia Menor. Então, ele tem informações que ele conhece, ele viveu ali 2 anos e meio, mas tem informações que ele recebeu. Então, primeiro, ele ouve. Turma, é necessário para todos nós desenvolvermos uma habilidade de ouvir, e olha o que eu vou dizer, de ouvir graciosamente. Sabe por que eu estou falando isso? Se você pegar a carta de Paulo aos Efésios, Paulo provavelmente não ouviu só coisa boa daquelas pessoas. Em Efésios capítulo 4, ele lida com problemas como mentira, com problemas como roubo. Sim, tem esse tipo de problema entre crentes. Ele lida com problemas como ira. Depois, capítulo 5, do 1 ao 14, ele lida só com imoralidade e das piores. E depois ele lida com problemas relacionais no casamento e entre pais e filhos e no trabalho. Então, ele ouve um monte de coisa difícil e ele vai tratar essas coisas. Mas ao ouvir com um ouvido gracioso, ele enfatiza primeiro as coisas boas que ele ouviu. E olha o que ele ouviu. Eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram por todos os santos. Então, quando Paulo ouve, ele tem um ouvido gracioso. E ele sabe enfatizar, na introdução à sua carta, as coisas boas que ele ouviu. A fé, que é a confiança que aqueles irmãos têm em Jesus. E também ouviu falar do amor que eles demonstram com os santos. Há uma questão de crítica textual aqui para a palavra amor, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje. Mas ele ouve da fé e do amor. E esse ouvir precisa ser trabalhado, e eu quero trazer para vocês algo que um irmão aqui da igreja, há uns 3 ou 4 anos, falou para mim, e que eu tenho tentado me policiar. Eu sei que eu não consigo muitas vezes, mas falou sobre o meu procedimento pastoral aqui, e eu tenho guardado isso como algo para melhorar. Ele disse o seguinte: Pedro, eu admiro que você seja pastor. Uma boa frase, né? Porque eu jamais. É tanto pepino que você deve, não é tanto abacaxi que você deve descascar. Deus me livre. E eu fiquei pensando nisso, que foi dito aqui, já foi dito algumas vezes. Não só por essa pessoa, por vários irmãos aqui. Deus me livre, não é só problema, né? E eu tenho culpa nisso. Eu tenho culpa porque muitas vezes
nas dificuldades do ministério pastoral, que são inerentes ao processo, eu falo para os irmãos que é pesado. E é verdade, é pesado. Só que muitas vezes parece que é só pesado. Porque agora o que eu tenho me policiado mais? Sim, tem as coisas difíceis, bastante coisas difíceis. Só que pastores têm privilégios que outros irmãos não têm. A gente tem momentos que a gente vê transformações, mudanças, renovações, pessoas se convertendo, e só a gente testemunha e a igreja dá vontade de contar o que aconteceu e ninguém, é melhor não contar. Então, talvez como pastor, eu deva expressar os dois lados. E os irmãos, ao ouvirem com graça os dois lados também. Mas Paulo, ele tem a ideia de que os motivos aqui, as coisas que ele ouve, ele seleciona a fé e o amor. Ele vai ouvir os problemas, mas vai tratar os problemas depois. E ele percebe que eles têm fé, né, na oração. A fé é quando a gente ora por alguém. Orar por alguém, turma, essa questão que nós temos da oração aqui na nossa igreja, uma igreja que realmente ora uns pelos outros, é uma igreja que tem essas duas características. Porque quando a gente orar é uma expressão de fé. Eu não estou vendo Deus, mas eu estou pedindo que Ele intervenha. É uma expressão de fé. E quando eu oro por um motivo que não é meu, é uma expressão de amor. Porque eu estou tirando algo que eu poderia orar por mim e eu estou orando pelo próximo. Então, Paulo está orando, mas de certa forma ele está dizendo que os efésios são assim. Eles também oram em fé e amor. Só que ao orar, então, ao ouvir falar, ele agora transforma a oração dele em gratidão, em primeiro lugar. E a gente é muito fácil, turma, de orar para pedir. Mas antes de pedir, talvez seja importante eu lembrar o que é bom. E Paulo faz isso, então ele ouve, ele seleciona primeiro o que é bom, depois ele trata os pecados da igreja. E em terceiro lugar, ele pede. E o que ele pede é interessante, Paulo não vai pedir nada de novo, turma, nada de novo. O que ele vai pedir aqui, está aqui nessas palavrinhas, olha lá. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Tudo que Paulo vai pedir se resume na ideia de uma compreensão sobrenatural. E eu achei muito interessante isso daqui. Nós pedimos muitas vezes pelas demandas do dia a dia. São os nossos pedidos da igreja. E justo. Mas a gente pede mais pelos pequenos problemas da vida. Mas é muito comum eu e você esquecermos das coisas que realmente importam. Que são maiores do que se há um pequeno problema de saúde, ou um médio problema de saúde, ou um grave problema de saúde, ou um problema de sustento, ou de emprego, ou de relacionamento, ou qualquer coisa assim. São coisas que têm o seu papel. Mas quando Paulo vai orar, antes de orar por essas coisas, que inclusive ele vai tratar na sua carta, ele está pedindo que as pessoas tenham um novo olhar. Ele diz assim: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ele quer que a igreja compreendam bênçãos espirituais que muitas vezes a gente não consegue entender. E ao orar por isso, me parece que não é algo que é entendido só com a mente, com a cabeça. É algo que Deus precisa intervir, por isso ele ora. Porque senão, se fosse só uma coisa, ele só explicava. Ele vai explicar um pouquinho, mas ele está pedindo para que as pessoas sejam iluminadas por Deus para compreender aquilo que ele vai explicar. Muito do que a gente precisa entender exige uma compreensão sobrenatural. E eu quero falar com vocês quais são os 3 elementos que exigem compreensão sobrenatural pelo qual ele ora aqui. Mas antes disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar para que esses elementos que o apóstolo Paulo está querendo que a gente compreenda, que de fato Deus intervenha em mim e em você para que a gente entenda. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda a termos os olhos do nosso coração abertos, para a gente entender a realidade, não só como os meus sentidos e os sentidos dos meus irmãos percebem,
mas a realidade verdadeira daquilo que às vezes está escondido para nós, que é a realidade celestial que deveria estar presente na nossa vida. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para entender aquilo que nós precisamos entender. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Versículo 18. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para compreender o que então? Olha lá, a fim de que vocês conheçam ou compreendam, em primeiro lugar, a esperança para a qual ele os chamou. É o primeiro elemento que Paulo quer que a gente entenda, um chamado de e um chamado para a esperança. Sempre que aparece a palavra chamado na Escritura, ela tem que ver com o momento. Normalmente é o momento da nossa conversão, é o momento que Deus chegou para mim e para você e falou: você está morto, agora levanta, você é meu. E esse é o momento, a Bíblia fala, isso é um chamado, é Deus chamando eu e você para a vida. Então quando ele fala, nós fomos chamados, ele está dizendo o seguinte: quando Deus te chamou, aquele momento da nossa conversão que está no nosso passado, ele nos chamou, aqui no texto diz, para uma vida que visa a esperança. O texto diz, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E turma, muitas pessoas, muitos de nós, quando se converteram, muitas pessoas procuram igrejas, justamente porque elas estão vivendo algum momento de desesperança, ou que na nossa língua poderia ser o momento de desespero. Desespero vem dessa ideia de uma esperança que foi perdida. A pessoa vai sendo engolida na sua vida, nos seus pecados, na sua mesquinhez, no seu dia a dia, nas lutas, nos relacionamentos, nas imoralidades, nas coisas da vida, e ela vai vendo como a vida é e fica sem esperança, e em algum momento ela fala: eu preciso de esperança. E um dos lugares que a pessoa muitas vezes procura uma palavra de esperança são as igrejas, independente se são boas ou ruins. Mas muitos de nós encontramos a Cristo nesse contexto de desesperança. E aí nós somos chamados por Ele, e a nossa vida naquele momento, não lembro você, não sei como foi você na sua conversão, o que eu me lembro é, com 15 anos de idade, muitas vezes eu ia dormir à noite chorando de alegria. E dormia com os olhos cheios, nossa, o Pedro está triste. Não, estava chorando de alegria porque Jesus tinha me salvado. Tinha 15 anos de idade. Se Deus nos chamou para a esperança, irmãos, não combina com um crente uma vida de desesperança, de reclamação, de murmuração, de rabugice, de reclamar das coisas da vida, da política, do que for. Quando um crente faz isso, ele está esquecendo aquele momento para o qual ele foi chamado, o momento da sua conversão. Irmãos, para mim é um contrassenso um crente colocar o seu coração na política desse mundo. Para mim é um contrassenso. É chato algumas coisas que acontecem. Minha vida não está aqui. Minha vida não é daqui. Eu sou estrangeiro aqui. Eu me lembro que, em determinada ocasião, como família, nós fomos ao enterro de uma pessoa que morreu jovem e demos uma carona na volta para uma pessoa que estava passando lutas financeiras, não pequenas, lutas em situações do seu sustento. E nós voltamos o caminho todo para a pessoa que nós demos carona, falando de quão difícil estava a vida. E conversamos aquela conversa normal ali no carro, depois deixei a pessoa na casa dela. E aí quando eu cheguei, eu me liguei e falei: peraí, essa pessoa que estava reclamando, crente em Jesus, ela não se ligou, eu também não me liguei na hora, de que estava voltando de um enterro. Uma mãe tinha ficado sem um filho. Essa pessoa que estava reclamando voltou para casa e deu um abraço nos filhos. Mas observa, as coisas não estou reclamando de sustento e minha vida podia estar muito pior. Está tudo tão bem diante do Senhor, muito mais. Queridos, nós como povo de Deus, a nossa marca devia ser esperança.
Olha o que o apóstolo Pedro diz, acho que o apóstolo Pedro leu Efésios. Ele diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro pressupõe que as pessoas crentes têm esperança a ponto do outro falar: me diz o seguinte, que esperança é essa que você tem no coração? Eu quero saber por que você tem esperança. Irmãos, tem alguns de nós que vão pedir: por que você é tão murmurador? E o crente deve ser o contrário. Pedro pressupõe que nós temos esperança. Quando é o Senhor que está pulsando no meu e no seu coração, e o meu olhar está na conversão, olhando para o passado, do que Deus me tirou e tudo que Ele me deu, e a vida que eu tenho nele hoje, tudo que deveria jorrar na minha vida, na sua, na nossa, somos pessoas da esperança. 1992, fevereiro de 1992 ou 91, não, foi 90, né? Fevereiro de 1990, onde você estava em fevereiro de 1990? Você vai lembrar comigo que houve um feriado bancário. Assim que o presidente Fernando Collor assumiu, vocês lembram disso? Ele decretou, teve um tempinho que ele assumiu, criaram um plano econômico e, de repentemente, ele faz um feriado bancário. Numa época que não tinha Pix, internet. Para a pessoa fazer alguma transação, para pegar dinheiro, tinha que ir para o banco. E está todo mundo aguardando o feriado bancário. Quando volta, aquele tan, taran, tan, 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 sabe? Atenção, plantão da Globo. Confiscaram todo o dinheiro das pessoas que estavam guardando. Vocês lembram disso? Eu não lembro qual que era a moeda, se era cruzado, cruzeiro. Algo em torno, você imagina que, sei lá, os seus milhões lá no banco, e de repente tem um feriado bancário, você não pode fazer nenhuma transação, você acorda no dia seguinte, vai ficar, para ser bem generoso, com 5 mil reais. Já pensou você ter 3 milhões e depois no dia seguinte você está com 5 mil? Mas olha o que acontece. A história diz que foi uma época com um alto índice de suicídio. Pessoas se mataram naquele mês. 33 anos, 35 anos depois, olhando o que aconteceu no plano Collor, pensa comigo, valeu a pena se matar? Por aquilo? Quantos aqui eram vivos aqui naquela época? É mesmo, doutor Deis? Sei. Puxa, sei. Uhum. Sei. Ok. Puxa vida. São histórias reais. Mas valeu a pena? Entende o que eu estou dizendo? É dinheiro. 33 anos depois, o que passou, o Collor está tão longe, a molecada nem sabe quem é. Se estudou história, está lá em uma página amarelada ali, a foto de um presidente que andava de jet ski. Né? Quando a gente coloca a nossa esperança naquilo que não é para dar esperança, esse é o desfecho, turma. Mas Paulo está dizendo, esperança para a qual ele os chamou. Quando ele tocou no seu coração lá atrás, ele fez isso para nos dar esperança, e é isso que nós temos de compreender. É que Paulo está orando, a igreja de Éfeso precisa compreender que Deus o chamou para a esperança. Isso é o passado, a esperança, mas o texto continua. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, primeiro, a esperança para a qual ele os chamou, falando do passado, e agora ele diz, conheçam também as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Se a primeira compreensão sobrenatural que eu preciso ter é que quando eu me converti lá atrás, eu me converti para a esperança. A segunda agora não tem que ver com o passado. Tem que ver com algo que ainda não foi pleno, com o futuro. Quando ele diz para as riquezas da gloriosa herança. Tem que ver com algo que eu ainda não recebi, mas que um dia eu vou receber. Não sei se você teve aquela experiência já de olhar para a sua conta bancária e falar assim, uau, eu não tive. Mas eu imagino como deve ser a sensação, né?
olhar aquele monte de dígitos assim, né? Agora pensa comigo. Eu estava lendo, né, dos filhos do Bill Gates, né? Ele vai deixar apenas 1% da herança dele. Já viu essa? 1%. Você fala, nossa, coitados, são alguns bilhões de dólares. Só porque ele quer que eles trabalhem. Né? Você imagina você ter essa ideia de que daqui a 20 anos vai entrar alguns bilhões na sua conta? Como que ia ser sua vida hoje? Aí você passa um perrengue aqui, outro ali, mas você fala, meu amigo, né? Não vai chegar num tô rica, não é assim, né? Mas você vai falar, não, tudo bem, eu te pago, né? Vai vivendo a vida, perde um emprego aqui e ali, mas você sabe que daqui a 20 anos passou. Paulo está dizendo o seguinte, turma, dado o prazo certo, passou. Pode ser que hoje alguns irmãos ou pessoas lá fora vão ser muito mais ricos do que eu e eu posso falar para você, olha, nem em 20 anos eu vou te alcançar. Mas daqui a 80 anos eu vou te passar. Porque essa pessoa não é crente. Ela não tem um olhar de futuro que eu e você temos. Ele está dizendo que existe uma gloriosa herança e ele usa a palavra riquezas. Há riquezas espirituais verdadeiras aguardando eu e você para depois dessa vida. E essa é a nossa herança. Já foi assinada, já está garantida, foi o que eu preguei semana passada. E só falta o dia em que eu e você vamos receber. Mas eu e você esquecemos disso. A gente vive nessa vida, muitas vezes, para acumular tesouros aqui. E olha o que Jesus diz, Mateus 6,19. Ele começa com um não. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem, Mateus 6,20, para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Há tesouros espirituais eternos que podem ser acumulados. Mas o que eu não consigo é trabalhar para o tesouro dessa vida e ao mesmo tempo trabalhar para o da próxima. Eu vou ter que escolher em vários momentos da minha vida. Qual tesouro eu prefiro? Qual que eu quero acumular? Interessante que eu acho que o apóstolo Pedro, de fato, ele copiou o apóstolo Paulo. Abra comigo 1 Pedro capítulo 1, quando ele vai falar dessa herança que nós temos. 1 Pedro capítulo 1, que diz assim, olha lá, versículo 3. Veja como é cópia de Efésios 1. Não é? Efésios 1,3, seja bendito Deus e Pai. Olha como diz aqui 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia. Ele nos regenerou, deu um novo nascimento, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Pedro está dizendo, assim como o apóstolo Paulo tem uma herança, e Pedro está dizendo, ela está guardada, ela não vai perecer, e o meu foco deveria ser olhar para lá. Você sabia que eu tenho um pastor, né? Pastor musical, já viu disso? Você vai me ver no lago, hoje já não falo tanto sozinho, às vezes só, mas você vai me ver andando com o meu foninho branco, e andando com a famosíssima, famigerada Zabelê, né? Que tem o dom de atacar os irmãos da igreja, né? Por algum motivo. Mas enfim, não que ela foi treinada para isso, mas faz parte, né? Mas muito do que eu estou ouvindo, muitas vezes ali, é o meu pastor. O nome dele é Marcos Almeida. Ouviram? Cara, excelente músico. Nossa. E tem uma música do Marquinhos, não conheço, não? Que diz assim: hoje o reino chegou. Já não existe mais medo, já clareou, desatou um novo segredo.
Está falando de quando o reino chegou. Conversão. Limpo do pé todo o pó da cidade estúpida, toda imagem que diz ser tarde para a gente sorrir. Quem pode sorrir? Deixa eu saber quem é. Olha, ele diz assim, ó, do jeito do céu. Começando aqui, bem dentro, com os pés neste chão, eternidade invade o tempo. Bem além das nuvens, existe um céu. Quem olha para ele descobre o chão. Na terra daqui eu vivo a terra do céu. O que ele está dizendo? Eu vivo melhor quando eu lembro que eu tenho um céu. Eu vivo mais direito. Eu dou ênfase àquilo que é para dar ênfase. Eu deixo de lado aquilo que tem que deixar de lado. Quando eu vivo essa vida sabendo que eu tenho um céu. A gente precisa lembrar disso. E esse é o segundo elemento aqui. Paulo ouve, ele agradece, ele ora pelos Efésios. E quando ele ora, ele pede compreensão sobrenatural. Para eu lembrar quando eu me converti, que era para a esperança. Mas eu preciso lembrar todos os dias que eu tenho uma herança gloriosa. E isso está lá na frente. Lidamos com o passado, lidamos com o futuro. O que falta? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Para o passado, eu preciso lembrar da minha conversão. Para o futuro, eu preciso lembrar da herança. E entre o passado e o futuro, eu preciso lembrar que Deus é poderoso. Ele fala da grandeza do seu poder, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Eu não posso esquecer nessa vida, turma, que esse Deus que me chamou lá atrás, que vai completar sua obra lá na frente, para que eu viva essa vida, Ele é grandemente poderoso. Porque as coisas vão acontecendo na nossa vida aqui. E quando vem coisa boa, o que eu falo? Deus é bom, como Ele é bom. Eu pedi e Ele atuou, como Ele é bom. Até o dia que acontece algo ruim, vem a notícia, é o câncer, é a luta, é o filho, é a situação, é o emprego. E aí eu falo, Deus esqueceu de mim, cadê Deus nessa história? E o que o texto está dizendo? Pera. Deus não mudou. Ele continua poderoso. Aliás, fala da grandeza do seu poder. Então, quando algo ruim acontece, não é porque Deus não consegue impedir. É porque Ele não quer. E porque Ele não quer, não sei. Eu sei que Ele é bom. E eu sei que Ele é poderoso. Ele poderia se Ele quisesse. E é interessante, ao nível do poder, se você olhar no seu texto aí, versículo 20, veja comigo, ele vai provar que Deus é poderoso. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Aí ele continua falando desse poder de Deus. Deus é tão poderoso que Ele ressuscitou o próprio Filho, que Ele está dizendo, nem a morte é capaz de enfrentar um Deus poderoso. E quando as coisas ruins acontecem comigo e com você, inclusive morte de pessoas queridas, que todos nós aqui já enfrentamos, eu sei que isso aconteceu não porque Deus não pode, mas porque Ele não quer. Como que me ajuda eu lembrar desse poder de Deus? Semana passada eu trouxe para vocês 3 histórias de situações de conversão e possível não conversão. Vocês lembram que eu trouxe 3 histórias? Do meu avô, do Alice Cooper e de um amigo da época de seminário que se desviou dos caminhos do Senhor. Dessas histórias, o que eu quero trazer para vocês sempre é o seguinte: as histórias positivas, elas têm que estar mais no meu coração do que as não positivas. O que eu estou dizendo? Eu preciso lembrar que Deus Ele é poderoso e Ele faz o bem. Esses testemunhos, a gente precisa compartilhar mais como igreja da atuação graciosa de Deus do que das dificuldades que Ele nos privou.
Eu preciso lembrar mais como igreja das pessoas que ele salvou do que das pessoas que ele não salvou. Porque talvez você olhe para mim, para a sua família, sempre tem aquela pessoa que você fala, meu Deus, se acontecer alguma coisa com essa pessoa, não sei, ou já sei. Não é dos nossos. Mas eu esqueço dos que ele salvou. E não são poucos. Ele salvou gente ruim. Porque quando eu lembro do que Deus fez, eu tenho a consciência do que ele pode fazer, que é o seu grande poder. Paulo, ele ouve, Paulo, ele agradece, Paulo, ele ora pelos Efésios, ele pede uma compreensão sobrenatural do chamado, da conversão, que foi um chamado para que eu tenha e para que eu demonstre esperança. Eu preciso ter compreensão sobrenatural de que eu tenho uma herança gloriosa, porque eu e você esquecemos, e isso vai se realizar no futuro. E eu preciso de uma compreensão sobrenatural de que o Deus que eu estou lidando, ele é o Deus Todo-Poderoso. Fala-se da grandeza do seu poder e a atuação da sua poderosa força. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Essas percepções de passado, presente e futuro precisam mexer comigo e com você. E eu quero orar agora, encerrando aqui, lembrando desses 3 tempos aqui, pedindo por mim e por você, que essa semana seja uma semana em que a esperança que vem lá do passado esteja no meu e no seu coração. A expectativa de uma gloriosa herança comande minhas decisões dessa semana. E a percepção do grande poder dele no dia a dia, na conversão de pessoas, na atuação dele na nossa vida. Que isso seja a vida presente que nós temos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque não nos faltam elementos de bênçãos espirituais para os quais a gente pode olhar. O que nos falta muitas vezes é a compreensão de quão profundos eles são e de quão presentes eles deveriam estar na nossa percepção de vida. Senhor, me lembra e lembra os meus irmãos de quando e como o Senhor nos chamou. Nos chamou de uma desesperança que todos nós tínhamos. Medo da morte, medo das consequências dos nossos erros. Mas o Senhor nos chamou para uma vida de esperança. Uma esperança que precisa ser expressa para os outros. O Senhor nos faz lembrar também do que nos aguarda. Dá uma compreensão da herança gloriosa em Cristo, aquele que foi para nos preparar lugar. E coloca, Senhor, no nosso coração de que nós devemos ter essa vida aqui como uma etapa para uma vida muito melhor. Mas, finalmente, nas questões do nosso dia a dia, em que às vezes as situações parecem tão insolúveis, que a gente lembre da grandeza do seu poder, porque é o Senhor quem comanda a história e comanda tudo que existe, que a gente não se esqueça disso. Obrigado por esse tempo aqui, por esse estudo, em nome de Jesus. Amém.